rodou e foi parar no mesmo lugar, aquela impressão de eu já vi esse filme. Olá, amigos! A segunda temporada de Ninguém Quer acaba de chegar na Netflix e, gente, a impressão que me deu foi exatamente essa, que a gente estava assistindo ali o mesmo filme. Principalmente ali o arco da Joanne com o Noah foi muito parecido com o da primeira temporada. Quando termina ali a primeira temporada, a impressão que dá é que eles já superaram essa coisa da conversão dela. Afinal de contas, ela vai lá, termina com ele, porque ela não está preparada para se converter e ele decide abrir mão de tudo para poder ficar com ela. Termina exatamente nesse ponto. E aqui, quando chega na segunda temporada, a gente vê que parece que eles voltaram um capítulo. Afinal de contas, ele continua esperando a conversão dela e ela continua naquela dúvida se ela vai realmente se converter em algum momento. Então pareceu que a gente estava retomando a história da primeira temporada. E novamente acontece o mesmo dilema. E aqui na segunda temporada as coisas agravam bastante pro Noah, porque ele perde a oportunidade ali no trabalho dele, então ele se vê obrigado a mudar para um novo templo, um templo mais moderno, e aí ele percebe que as coisas não são como ele esperava, como ele gostava, e que ele realmente está sacrificando o sonho dele por causa da Joanne, e isso pesa bastante para ele, então ele fica novamente batendo naquela tecla de que ela precisa se converter, sendo que lá na primeira temporada ela terminou com ele por causa disso, e ele não aceitou, dizendo que estava tudo certo, que queria ficar com ela, que sabia que não podia ter os dois, mas aqui ele volta a bater nessa mesma tecla. E por outro lado, a Joanne, gente, fica nessa incerteza, né? A gente tem que convir. Não é certo que o Noah exige essa mudança da Joanne, afinal de contas ela é uma pessoa livre e não deve se converter a religião nenhuma para poder ficar com alguém ou por conta da pressão de alguém. E é justamente aí que a gente tem esse ponto crítico, porque o Noah, ele sabe disso, por isso ele não exige isso dela, mas ao mesmo tempo ele acaba sim fazendo uma pressão sobre ela, porque ele fica basicamente dizendo o tempo todo que isso é muito importante na vida dele. Então, assim, eles não chegam no senso comum, porque se for parar pra pensar, se estar com uma mulher judia é algo fundamental pra ele, ele não pode abrir mão disso, não tem por que ele estar com ela. Já olhando pro lado dela, se ela não está disposta a se converter, se não é suficiente tudo que ela aprendeu ali sobre o judaísmo e o relacionamento deles, então ela não deveria estar com ele. E mesmo assim, os dois ficam batendo na mesma tecla, né? Muita gente critica a Joanne por isso, porque afinal de contas, se ela tá ali com o Noah, ama ele, já tá fazendo parte de todo esse universo, o que custaria ela se converter? Mas em contrapartida, tem as pessoas que criticam o Noah. Afinal, ele sabe que ela não é judia, já sabia disso desde o início, escolheu estar com ela, inclusive quando ela terminou, ele escolheu ir atrás dela, então não tem por que ele fazer essa pressão para ela se converter. E sim, gente, nós temos exatamente esses dois pontos. E por isso é tão complexo e por isso eles ficam rodando nesse mesmo lugar. E acontece exatamente a mesma coisa aqui na segunda temporada. Só que dessa vez é o Noah que vai ali e decide colocar um ponto final na história. Mas termina do mesmo jeito. Ele voltando atrás e ela também voltando atrás. Só que dessa vez eles deixaram uma ponta aí de esperança de que a Joanne talvez tenha percebido que ela gosta do judaísmo. E talvez agora ela realmente se converta. E realmente tá na hora de mudar essa história, né, gente? Porque as duas temporadas ficaram basicamente contando a mesma história em relação a eles. Inclusive, já me contem aí nos comentários o que vocês acham. Vocês acham que ela deveria abrir mão e tentar se converter pra dar certo com ele, pra ficar com ele, até porque ela já tá inclusa nesse meio, ou não? Vocês são do time que acha que ela não tem que fazer isso, afinal de contas, ela não era judia, ele sabia disso, escolheu ficar com ela mesmo assim. Deixe tudo aí pra mim nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações, porque sempre sai novidades por aqui. Fato é pra mim que não dá mais pra ficar nessa lenga-lenga, porque eles ficam, eu te amo, mas você tem que ser judia no futuro, né, o Noah. E ela, eu te amo, mas eu não acho que eu não vou me converter nunca, mesmo isso sendo importante pra você. Não dá. Um dos dois tem que tomar uma decisão aí, e se realmente nenhum quer abrir mão, eles deveriam romper, né? Mas eu acho que agora a Joanne talvez se converta. E a história não fica só nisso. Nessa temporada, a gente tem o relacionamento do Sasha com a Esther sendo mais explorado. E lá na primeira temporada, muita gente shippou ele com a Morgan. E realmente os dois têm um clima enorme. Mas eu não torci por eles, gente, simplesmente porque o Sasha é casado e eu não vou defender aqui um adultério, nem que ele largue a esposa dele para poder ficar com a Morgan. Eu não sou a favor disso, então eu não vou defender isso aqui. Então já era meio previsível de que talvez eles destruíssem esse casamento do Sasha para que ele pudesse ficar com a Morgan. E eu ainda acho que isso tem uma chance de acontecer. Aqui nessa temporada eles tentam explorar mais o relacionamento do Sasha, inclusive tem um momento
que ele e a Esther parece que estão se dando super bem. E ela foi muito madura, sabe, gente? Porque outra mulher no lugar dela teria aí ficado bem nervosa com essa amizade do Sasha com a Morgan, porque fica nítido que rola assim uma certa química entre eles, que a Morgan fica procurando ele em momentos que não deveria, ela procura ele ali, gente, no dia dos namorados. Então, assim, a Morgan é assim sem noção, ela fica se insinuando pra ele em vários momentos, e o Sasha também é sem noção, afinal de contas ele é uma pessoa casada que ficava de conversinha ali com a Morgan pelas costas da esposa dele. Então, assim, apesar dos dois não terem efetivamente ficado, eles foram sem noção e desrespeitosos sim com a Esther. Porque ela era chata lá na primeira temporada, muita gente queria que ela sumisse do mapa. Mas aqui na segunda temporada a gente consegue ver um pouco mais dela e eles trabalham melhor esse relacionamento. Então ali de princípio parece que os dois estão se dando bem, mas logo a gente percebe que a Esther abriu os olhos e que ela não tá mais feliz com esse relacionamento. Então tudo indica sim que talvez os dois rompam de vez e que em algum momento o Sasha fique com a Morgan, porque aí o caminho vai estar livre. E não tem como negar que os dois realmente têm uma química enorme. Vocês acham aí que Sasha e Morgan vão ficar juntos ou ele vai retomar esse casamento com a Esther e vai ser melhor do que era antes esse relacionamento? Fora tudo isso, a Morgan arruma um novo namorado ali e é um relacionamento mais sem noção que existe. E eu gosto muito da Morgan, também gosto muito do Sasha. O arco dos dois é um arco que eu gosto bastante. Só que aqui esse relacionamento da Morgan, gente, é nada a ver com nada. Ela começa a namorar o Andy, que é terapeuta dela, e aí do nada ela vai morar com ele, aí noiva, e assim, dá pra ver que ela não ama ele de verdade. E ali no fim, finalmente a ficha dela cai, que ela não deveria fazer isso, e que é até uma forma meio que de disputar com a Joanne também em relação a isso. Pelo menos os olhos dela se abrem, porque ela e ele realmente não tem nada a ver. Fora isso, a gente vê mais um pouco dos pais deles, né, igual aconteceu nas outras temporadas. E de uma maneira geral, eu gostei dessa temporada, mas achei um pouco cansativo essa coisa de voltar nesse mesmo drama do Noah e da Joanne, idêntico lá na primeira temporada. Pelo menos aqui no final ficou uma esperança de que as coisas talvez mudem um pouco, mas ainda assim é uma série que eu gosto, uma série bem leve, divertida, né? Temos ali esses outros arcos que também colaboram bastante pra história. Deixem tudo nos comentários pra eu saber o que vocês acharam dessa temporada, se esperavam mais ou se vocês gostaram. Então é isso, galera. Tchauzinho!